Olá pessoal, eu sou Marcelo do Expansivamente e hoje a gente está aqui para gravar um tema para vocês relacionado à mudança de humor das pessoas nos dias frios, nos dias cinzentos, naqueles dias de inverno. Muitas pessoas sofrem uma alteração no seu comportamento nesses dias, né? Tem gente que gosta muito. Por exemplo, a gente mora aqui em Gramado, né? Gramado é uma cidade turística. Muitas pessoas vêm para cá para aproveitarem o frio, aproveitarem aqueles dias com aquela neblina, né? Tomar um chocolate quente, comer um fundi, saírem nas ruas bem agasalhados, né? Mas tem pessoas que não gostam, né? Hoje a gente está aqui com um dia que cabe bem dentro do tema, né? Vamos abrir a janela aqui. Vocês conseguem pegar aqui, olha aí como é que tá o dia, ó, né? As árvores sem folhas, dia nublado, cinzento, chuva, né? Friozinho. E por que isso acontece então, né? Por que muitas pessoas se sentem assim? Trata-se da perturbação afetiva sazonal, ou também depressão sazonal. Ou seja, né? O que ocorre com isso? Veja bem, onde é que é mais frequente, tá? Países que têm a maior distância da linha do Equador. Países que têm a menor quantidade de sol, que os dias são menores, né? O maior período... Incidência da luz solar. Né? Exatamente, é o período da noite, né? E aqui, a gente está aqui numa cidade, né? Que a gente é conhecida nacionalmente por ser um ambiente mais frio, né? A gente vê agora, vamos dar uma olhadinha aqui, 4h20 da tarde, tá ali, ó, tá começando, daqui a pouco começa a escurecer, né? Então, como é que isso ocorre, né? A quantidade de luz, tá? Ela está diretamente ligada ao nosso comportamento, ao nosso corpo, né? Nós temos uma substância que é produzida no nosso organismo, que é a serotonina, né? Que quanto menos luz tiver, menor vai ser a produção. E as vias nervosas que regulam o nosso humor, né? Quando elas não têm essa produção, o que acontece? O funcionamento delas é anormal, né? Eles mudam o seu funcionamento. E aí dá lugar, muitas vezes, para cansaço, para sono, para ansiedade, para irritabilidade e entre outros. A perturbação afetiva sazonal, quem quiser dar uma pesquisada, ela tem uma sigla que é PAS, Perturbação Afetiva Sazonal, ou no inglês é SAD, ok? Então o que a gente vê? Quais são os sintomas que a gente comumente vê nesse processo? Sono, muito sono, as pessoas têm muito sono. Elas têm tendência a ganhar peso porque elas optam por comidas mais calóricas, guloseimas, né? Elas têm uma tendência maior ao isolamento, ou seja, preferem ficar em casa do que sair com os amigos. O apetite sexual ele é diminuído, falta de prazer, falta de estímulo para fazer as coisas, cansaço, fadiga e uma sensação de tristeza, né? Isso eu quero deixar bem claro aqui que é para as pessoas que sofrem da perturbação afetiva sazonal. Isso não é a via de regra que todas as pessoas irão se sentir mal no frio, ok? É algo que acontece, para a gente colocar assim como é que eu vou te dizer, É de tempos em tempos, em determinados períodos, né? Isso, né? E acontece mais nas mulheres, né? Na idade jovem para a idade adulta. Quando acontece nos homens, que é com menor frequência nos homens, quando acontece nos homens ela costuma ser mais forte que realmente nas mulheres, né? Então a gente quer abrir essa discussão com vocês aqui, porque daqui a pouco muitas pessoas nessa época do ano, as pessoas pensam em dizer assim, tá vindo o inverno, né? E vem o inverno como algo triste, como algo ruim, né? Então é bom a gente entender um pouquinho o porquê desse funcionamento aí que as pessoas costumam agir. O que tu pensa disso aí, pai? As pesquisas mostram, e de uma maneira inquestionável, que realmente há uma influência do clima sobre o nosso humor, sobre o nosso comportamento, né?
sobre os nossos sentimentos, né? E é interessante porque há séculos, né, nós viemos procurando uma maneira de entender essas alterações que nos afetam, né, e como nós podemos lidar melhor com isso também. E aqui tem um detalhe que eu acho interessante. Eu estava lendo alguma coisa para a gente conversar hoje e me caiu nas mãos um texto de Hipócrates, né, chamado Ares, Águas e Lugares. É um texto onde ele nos faz pensar, né, sobre as doenças humanas. E ele diz o seguinte: seria interessante se, ao entendermos das doenças humanas, nós procurássemos entender isto, investigássemos isso no meio ambiente em que o homem vive. E veja que nós estamos falando aqui de um texto de aproximadamente 480 anos antes de Cristo, né, para ver há quanto tempo a gente vem se deparando com isso, né? E o que ele fala nesse texto, né? Me parece isso bem interessante. Eu vou pegar o título e tentar, né, discriminar um pouquinho, né, e fazendo o raciocínio. Ele diz o seguinte: observe e considere as estações do ano. Olha que interessante isso. O que elas produzem, né, tanto por si, cada estação, uma diferente da outra, e para você também, né, porque afinal são variáveis que a gente vai ter que se deparar. Geralmente o pessoal, ele muda muito nisso, né? Ou seja, tem um comportamento na primavera e no início do verão, né? E na saída do verão, começo de outono, porque daqui a pouco vai chegar o inverno, né? Isso. E é justamente isso que nas entrelinhas ele coloca. O que ele está falando, tá? Quando ele faz esse raciocínio sobre as estações do ano? Sobre as variáveis. Cada estação é diferente uma da outra e nos provoca sensações diferentes, tá? E aí, dando sequência ao título, né, ele nos faz pensar também. E os ventos quentes e os ventos frios, né, que normalmente a gente já conhece, né, é nosso velho conhecido, mas ele dizia, mas existem também aqueles ventos autóctones. O que são os ventos autóctones? São os ventos específicos de uma determinada região, né? Então, de novo aqui, ele está nos mostrando as diferenças e as variáveis com que a gente se depara. E em relação à água, ele também faz essa observação, né? A água com as suas diferentes propriedades, né? Com a sua diferença de paladar, né? Tem águas que são originadas de fontes mais pantanosas, né? Outras de fontes mais rochosas, né? Enfim, de novo ele está nos mostrando que tudo na natureza tem a sua singularidade e as suas diferenças, né? Então, em síntese, ele está mostrando, né, que todas essas diferenças, de alguma forma, a sua maneira, nos afetam, né? E que nós também somos diferentes. Isso é muito interessante. Então, veja, nós recebemos interferências externas, do clima, né, das estações sobre nós, e nós produzimos também, tanto em nós, alterações pelo nosso comportamento, quanto na relação que nós estabelecemos com o mundo lá fora. Tem pessoas que vão chegar aqui num ambiente mais frio, né, e vão sofrer com a questão da diferença de temperatura, baixa temperatura, né? Você tem que me agasalhar, tem que botar roupa, etc e tal. Como vice-versa, né? Tem pessoas que vão sair daqui e vão para um ambiente mais quente, vão morrer de calor, né? Ou seja, vão sofrer mais com calor do que as pessoas que lá estão acostumadas, né? E o cansaço, a fadiga também é comum nas duas questões, né? As duas situações. Exatamente, porque às vezes tem pessoas que estão lá trabalhando no calorão, né, sem ar-condicionado, que chega no final do dia parece que levou uma surra, né? Ou seja, isso complementa essa questão do texto, né, que dessas variáveis que tu colocavas, né? Um exemplo
de interferência nossa sobre nós mesmos, por exemplo. Não só do que vem de fora, do clima, seja lá o que for. Por exemplo, a maneira como nós nos alimentamos, né? Se nós fizemos dieta, cuidamos da nossa alimentação ou não cuidamos, se somos adeptos a exercícios físicos, a movimentos, né? Ou somos pessoas mais inativas, né? Então, tudo isto, né, contribui, né, para que haja essas alterações em nós. Então, só fechando a ideia, né, tanto fatores externos como internos nos sensibilizam. E o somatório dessas variáveis todas, né, é que acabam, sim, afetando os nossos sentimentos, o nosso humor, né, e os nossos comportamentos. Uma coisa importante dentro desse contexto que eu estou colocando para a gente pensar um pouco, né, é que, em síntese, nós somos seres psicossomáticos. O que eu quero dizer com isso? Que nós sofremos influências tanto psíquicas quanto somáticas de todas essas variáveis. Esse é um fator também importante e interessante de ser analisado. Eu não estou adentrando aqui em questões estatísticas de índice de suicídios, de depressões, que também, né, advém desses climas frios, de baixas temperaturas e tal, porque tem uma literatura muito farta a esse respeito. Eu estou apenas mostrando a relação direta que existe entre o ambiente que nós vivemos e que nós fomos criados sobre o nosso comportamento. E o resultado disso, dessas interferências, tanto no nosso humor quanto no nosso corpo. E daí ficam algumas dicas, né, pessoal, de como a gente trabalhar e como a gente lidar com isso, né? Porque eu sempre costumo dizer na clínica, nós sempre temos duas opções, né? Aonde quer que a gente esteja, o nosso comportamento, a gente sempre vai ter dois caminhos para percorrer, o caminho A e o caminho B, né? Então a gente pode olhar para um dia assim, né, e colocar toda uma negatividade em cima. Ah, tá frio, ah, tá cinzento, ah, tá chuvoso, né? Como a gente também pode fazer um olhar positivo para a situação, né? Assim, bom, tá chovendo, tá? Eu tenho roupa para colocar, eu tenho um guarda-chuva, eu tenho um carro para me locomover. Tá cinzento, tá chovendo, mas a chuva, ela é primordial, né, para a natureza. Para nós, a gente precisa de água, né? Quantas coisas a gente precisa. Então, tem dois viés para a gente olhar. Porque sempre a gente tem que pensar o seguinte, não existe nada que seja totalmente ruim e nada que seja totalmente bom, né? Não existe esses extremos, né? E vai de acordo com aquilo que a gente imaginar, aquilo que a gente quiser fazer, né? E sabendo, deixando claro que quanto mais a gente colocar coisas positivas na nossa vida, mais coisas positivas a gente irá atrair. Como também, se a gente negativar e começar a achar o problema e não buscar uma solução, mais problemas tendem a aparecer para nós. Quando está na época de inverno, frio, né, vamos procurar assim, ó, aquele dia que tem um sol, né, o horário que tem maior sol, a pessoa deve procurar ir para a rua, ir para o sol, tomar um sol, né? Ambientes de casa, daqui a pouco o ambiente está escuro, coloca mais uma lâmpada, ilumina melhor o ambiente. Faça exercício físico. O exercício físico, ele é sensacional para esse tipo de ocasião, de situação que você está vivendo. Procure dar sequência às relações, ao cotidiano, conversar com as pessoas, ter movimento, ter também um sono regular, né? Fazer consultas médicas periodicamente, para examinar toda a questão das vitaminas do nosso corpo, que estão ligadas diretamente a esse comportamento, né? E eu coloco mais uma vez, apreciar a beleza, né? Uma árvore sem folhas não é sinônimo de tristeza, é sinônimo de uma época do ano, entendeu? E como que eu posso fazer disso algo bom? Como a gente vê pessoas aqui passeando, curtindo o frio, eu tenho duas opções, né? Eu posso me deprimir com isso, ou eu posso fazer disso algo bom, extrair aquilo que o ruim, entre aspas, tenha de bom, né? Aí que entra a singularidade de cada um, né? Como cada um conduz essa mesma questão, ou para um lado ou para o outro.
observou isso em você, tá? Não conseguiu fazer essa mudança do comportamento, de colocar o positivo na frente do negativo, não conseguiu sair, fazer exercício, se comunicar, aí sim está na hora de você procurar um profissional na área da psicologia e vir e trazer as suas questões, o seu posicionamento para que isso possa ser discutido e que essa pessoa possa lhe ajudar. Em cima dessas diferenças que nós estávamos falando, de como cada um se comporta, né? Olha que interessante te ouvindo agora, eu estava pensando assim, ó, nós temos uma tendência, né, a nos adaptar facilmente. O ser humano é um ser de fácil adaptação, seja a situações, seja a condições climáticas, né? É da natureza humana isso. Mas nós temos também a capacidade de mudança, de mudar. Nós somos sujeitos ativos do nosso processo, eu sempre tenho dito isso, né? Nós somos participantes do nosso processo de vida, não somos simplesmente espectadores, né? Ou sujeitos passivos que acabam como destinados a ter que concordar com essa tendência que é contrária às nossas necessidades. Eu diria mais, somos verdadeiros responsáveis pela nossa caminhada, né? Porque é uma outra observação importante, já ia me esquecendo, né? Quando a gente não está legal, a gente costuma colocar sempre pro externo, né? Ah, eu tô assim hoje porque droga de chuva, droga de tempo, ou tá muito frio, tá muito quente, né? Então, assim, ó, quando a gente está bem, e todo mundo já teve momentos de tristeza e momentos de felicidade, né? É interessante pensar que quando a gente está feliz, a gente esquece um pouco se está frio, se está chovendo, se está nublado, né? Se tem sol, se está quente. Aí a gente coloca isso, será que isso é uma coisa externa? Ou isso é algo interno que a gente tem que rever muitas vezes no nosso comportamento, né? Por isso que eu estava colocando essa questão da singularidade, né? A maneira como cada um lida. O que eu estou trazendo aqui, né? Que pela nossa capacidade criativa, pelo livre-arbítrio que temos, né? Nós temos sim condições de modificar essa tendência, né, em nós. Nós poderíamos pensar assim, como que pode ser modificado, como que a gente pode recriar essa condição dentro da gente, tá? Convivendo com amigos, né? Como tu falava, né? Não ter aquele isolamento, convivendo com a família, fazendo exercícios, lendo um livro, pedalando, né? Fazendo aquilo que tu gosta, que tu se sente bem. Exatamente, né? Nesse ponto aí que eu estava chegando. O que é importante? Não interessa o que tu vai fazer, né? Se tu vai ficar em casa, se tu vai para a rua, né? O importante é que a gente não fortaleça a negatividade, aquilo que tu estavas falando antes. Por que que não? Porque a negatividade, ela cria impossibilidade. Criando impossibilidade, nós estamos criando a ideia de desistência. Nós falávamos isso em vídeos anteriores. E criando a ideia de desistência, nós estamos fomentando a falta de confiabilidade, que é o elemento básico para que haja criatividade. Né? Então, é o teu gesto criativo que cria essa condição de você poder inovar, de você se desprogramar, recriar de novo, né, a tua maneira, né? Porque você é único. A tua maneira de ser é diferente da minha, tá? Então, é uma questão tua, propriamente tua, e depende unicamente de você. Tá? Por isso que é importante que a gente dê asas a esse potencial que a gente tem, né? Que cada um de nós siga a sua própria direção, curta a vida à sua maneira. Abrace as pessoas, abrace a chuva, abrace o frio, abrace o sol, eles não são nossos inimigos. Né? Isso é um fator fundamental a gente perceber essa condição. Né? Que nós temos essa capacidade, né, de modificar essas situações. Tá? Porque nós não somos feitos para viver a vida de forma bitolada, aprisionada, encarcerada. Nós somos
feitos para viver a vida. É diferente. Tá? Portanto, pense nisso, né? Acione esse seu despertar. E observe também as pessoas perto de você, observe o seu comportamento e observe as outras pessoas. Quando você vê isso, ajude, converse com elas, tire elas, né, de casa, leve para tomar um sol, leve para conversar, vai fazer bem para elas. E agora nós temos duas opções, ou a gente pega e se deprime nesse dia triste aqui, ou a gente sai para tomar um chocolate quente. O que tu acha? Eu opto pela segunda. E depois um exercíciozinho físico para queimar as calorias, ok? Ótimo. Então tá, valeu pessoal! Até mais.